Mas amém. Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. E tem muito a ver, né, essa passagem, eu escolhi essa passagem por alguns motivos. Primeiro porque isso falou muito a mim quanto a isso que eu passei essa semana. E como os irmãos vão ver, eu planejei falar isso principalmente pelos incidentes que estavam acontecendo em Petrópolis, principalmente. Mas depois veio também aquilo que os irmãos já estão sabendo também, da invasão da Rússia à Ucrânia. E eu vejo que, em certo sentido, isso se aplica também. Vamos estar lendo? Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Sabe, o assunto dessa passagem é sobre coisas ruins, sobre tragédias, mas, acima de tudo, é uma parábola sobre arrependimento, uma passagem que fala sobre arrependimento. É uma passagem que fala como que nós devemos reagir a tudo aquilo que chega a nós, todas as notícias que chegam a nós. Sabe, existem muitas opiniões diferentes sobre arrependimento. O poeta inglês Lord Byron disse que apenas os fracos se arrependem. E Shakespeare disse o seguinte sobre um dos seus personagens: eu vou me arrepender, então de repente estarei sem forças para me arrepender novamente. Então você vê, um poeta diz que apenas as pessoas fracas se arrependem. Já o outro fala que você precisa de forças para poder se arrepender. Arrependimento é para pessoas que são fortes, pessoas que são corajosas, pessoas honradas, ousadas. É um ato honrável. Mas agora, quem que está certo? O arrependimento é um sinal de força, é um sinal de fraqueza. E eu penso que a cultura moderna, secular, aí fora, está muito mais inclinada ao lado de que o arrependimento é uma coisa para pessoas fracas. As pessoas falam: não, você não pode pedir desculpas por nada, você não pode se submeter a nenhum padrão, a nada e a ninguém, você tem que descobrir qual que é a sua verdade, você tem que definir os seus próprios padrões, por isso você não deve pedir desculpa para ninguém, você não pode se arrepender de nada, viva sem arrependimento. Mas eu vejo que a visão mais alinhada com o que a Bíblia diz, com o cristianismo, é aquilo que Shakespeare diz, que arrependimento é para as pessoas que são fortes, requer força para se arrepender. Arrependimento é uma coisa louvável, algo honrado. Então, a cultura, as pessoas lá de fora, quando ouvem falar de um Deus que é amor, que aceita todo mundo, eles falam: poxa vida, que legal, a gente gosta disso. É isso que a gente quer ouvir, é isso que a gente quer pregar, é isso que a gente quer. Mas quando eles ouvem falar que para que a gente possa receber esse amor, esse aceite, você precisa se arrepender, eles rejeitam completamente a ideia. A Bíblia vai nos dizer, essa passagem vai nos dizer, Jesus vai nos dizer aqui, que o arrependimento é a chave para tudo. Jesus disse que o arrependimento é a maneira pela qual nós devemos processar tudo aquilo que chega a nós.
tudo aquilo tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós recebemos, a gente precisa processar por um filtro, e esse filtro é o filtro do arrependimento. Arrependimento é a maneira pela qual a gente deve entender toda a realidade, todas as coisas. E a Bíblia diz que nenhuma força humana, nenhum ato humano requer mais força do que o arrependimento. A gente vai ver aqui, nessa passagem, que Jesus fala 3 coisas sobre arrependimento para a gente aqui. Jesus fala que nós precisamos de arrependimento. Jesus fala como fazê-lo. E Jesus nos diz como que Ele mesmo pode trazer isso às nossas vidas. Primeiro, um ponto bem simples, bem fácil de entender, mas também é muito profundo. Nós precisamos de arrependimento. Jesus mostra que arrependimento é uma necessidade universal para nós. Jesus está falando com algumas pessoas aqui nessa passagem, e elas começam a falar sobre tragédias que aconteceram. Ela fala sobre aquilo que o rei estava fazendo. Ele estava pegando os sacrifícios que os judeus ofereciam e estava misturando com o próprio sangue deles. E Jesus aproveita o gancho e fala, vocês pensam que essas pessoas eram mais pecadoras que qualquer outra? Não, mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. E aí Jesus puxa o gancho e fala, sabe aquelas pessoas lá na cidade de Siloé, que teve uma torre que caiu sobre elas morreram? Vocês pensam que elas eram mais pecadoras que as outras? Vocês estão errados, mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Nesse lugar, provavelmente tinha pessoas que estavam passando ao redor da torre, pessoas que estavam dentro da torre, talvez, e muitas delas, quando a torre caiu, saíram ilesas. Muitas outras deviam ter saído machucadas, gravemente machucadas, e teve 18 pessoas que morreram. Então, a pergunta natural que surge na nossa mente quando coisas ruins acontecem, tanto com outras pessoas, mas também quando acontecem com nós, mas vamos dizer com outras pessoas, por que que isso aconteceu com eles? Porque logo com eles, tinha tantas pessoas ali, 18 pessoas morreram, por que que isso aconteceu logo com eles? Será que eles eram mais pecadoras que as outras? Será que eles fizeram algo muito terrível e Deus puniu elas por conta disso? Sabe, essa é a pergunta natural que a gente faz quase que inconscientemente, sem pensar muito. As pessoas que morreram eram pecadores piores do que aquelas pessoas que foram poupadas? Essa é a pergunta. Pessoas que sofrem são pessoas piores do que as que não sofrem, ou que as pessoas que sofrem menos? Quando coisas boas acontecem a nós, ou coisas ruins acontecem a nós, o nosso instinto é sempre o de nos comparar com outras pessoas. Quando alguma coisa acontece com você, você pergunta, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Será que eu sou tão pior que as outras pessoas? Eu estou sendo punido aqui? Você começa a procurar, entender o que você fez nos últimos dias. Será que você decepcionou Deus de alguma maneira para que isso acontecesse com você? Mas por outro lado, quando algo bom acontece, a gente tende a dizer no nosso coração, quer saber, bom, eu mereço isso, eu sou uma pessoa decente, eu tento viver uma vida boa, eu tento andar na linha, eu sou uma pessoa moral, eu vou à igreja e tudo mais, eu mereço que essas coisas aconteçam a mim. É algo muito natural nosso. Quando coisas boas ou ruins acontecem, a gente tende a nos comparar com as outras pessoas e analisar aquilo que nós estamos fazendo de certo ou de errado. Nós instintivamente associamos uma coisa a outra. Jesus responde essa pergunta nessa passagem, nos versículos 2 e 3, dizendo que não. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês todos perecerão da mesma maneira. Não, eles não são piores pecadores, mas se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer da mesma maneira.
A gente vai chegar no que Jesus quis dizer aqui, mas ele inicia dizendo que é quando coisas ruins acontecem, a resposta correta não é olhar para as outras pessoas, não é se comparar com as outras pessoas. A resposta correta é se arrepender. Então a gente está vivendo num momento em que a gente vê pessoas que estão perdendo as suas casas em Petrópolis, pessoas que estão morrendo em Petrópolis. A gente está vivendo um momento que a gente está vendo a Rússia invadir a Ucrânia. Será que essas pessoas são piores pecadores? Será que eles fizeram algo de errado para merecer isso? Jesus diz que eles não são piores nem melhores que a gente, mas se a gente não se arrepender, nós vamos perecer da mesma maneira. Não é porque a gente é mais moral, porque a gente faz coisas melhores, que isso não pode acontecer também. Mas a resposta certa, aquilo que nós devemos fazer quando nós estamos diante de todas essas coisas é nos arrependermos. As pessoas disseram, olha essas coisas ruins que estão acontecendo. E Jesus diz, sim, e quando vocês verem essas coisas acontecendo, se arrependam. Todas essas coisas que estão acontecendo é um sinal de Deus para nós nos arrependermos. Não é somente, mas percebe que não é somente nesses momentos que nós devemos nos arrepender. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, falando de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Jesus está dizendo que quando coisas ruins acontecem, você deve se arrepender. Mas por outro lado a gente vê Paulo dizendo que quando coisas boas acontecem, quando Deus é gentil a você, quando Deus é paciente, é bondoso a você, você também deve se arrepender. Essa é a chave, essa é o ponto. Paulo está dizendo que se você não se arrepende, você está tratando a bondade de Deus com desprezo, com uma coisa que é garantida, que é normal. Coisas boas devem te levar ao arrependimento, coisas ruins devem te levar ao arrependimento. Coisas boas foram feitas para te levar ao arrependimento, coisas ruins foram feitas para te levar ao arrependimento. É sempre certo se arrepender. Se tem dúvida, será que eu devo me arrepender agora ou não? É sempre certo se arrepender, é sempre tempo de se arrepender. Em vez de olhar ao redor, quando as coisas acontecem a você, a única maneira de você processar as coisas, de você filtrar os acontecimentos, é imediatamente se lembrando de quem você é. Quem você é? Você é um pecador que é salvo pela graça. Você deve constantemente se lembrar disso, você deve buscar maneiras de o tempo todo se contar essa verdade, se lembrar disso, que você é um pecador salvo pela graça. Você nunca deve receber nada ruim, você nunca deve receber nada bom, exceto pelo arrependimento. E é por isso que essa é uma passagem que vem falando muito comigo nessa última semana. Essa é a única maneira de você não ser prejudicado, tanto pelas coisas boas, quanto pelas coisas ruins. Aí você me pergunta, mas Mateus, como assim ser prejudicado pelas coisas boas e ruins? Pelas coisas ruins eu até entendo que eu posso ser prejudicado, mas como que eu posso ser prejudicado pelas coisas boas que me acontecem? Eu te digo que se você receber tanto coisas boas e ruins, sem arrependimento, você com certeza vai ser destruído. Por quê? Primeiro, se você é uma pessoa que você trabalha muito, que você é moral, que você vem à igreja, como já venho falando, você lê a Bíblia, e quando você recebe coisas ruins, e você não se arrepende, você corre o risco de se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa amargurada com Deus, irada com Deus, pelas coisas ruins que você recebe, porque você pode achar que Deus deve a você, de algum sentido, coisas boas. Olha para, por exemplo, essa peça chamada Amadeus,
que a gente tem esse personagem Salieri. Salieri, ele é um músico. E ele faz orações belíssimas a Deus, pedindo para que Deus dê a ele o dom da música. Ele fala: Senhor, se o Senhor me abençoar e me der o dom da música, então eu vou fazer boas obras, eu vou doar dinheiro aos pobres, eu vou ensinar de graça, eu vou entrar, eu vou viver uma vida casta e tudo mais. Ele faz orações assim a Deus. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai ganhando certa notoriedade, as pessoas vão reconhecendo ele começa a entender que ele está fazendo a parte dele no acordo, e Deus está fazendo a parte de Deus no acordo, e está tudo caminhando bem. Até que aparece Mozart. E Mozart tem dons musicais muito superiores ao de Salieri. E Salieri fica revoltado, porque ele olha para a vida de Mozart e vê que Mozart é um devasso, é dado à vida, e todas essas coisas fazem Salieri se revoltar contra Deus. Então, por fim, ele se vira contra Deus e fala: de agora em diante, eu e você somos inimigos. Salieri, ele estava operando nessa mentalidade da religião, em que ele pensa que se ele anda na linha, Deus deve a ele coisas boas. Quando coisas boas aconteceram a Salieri não processou isso pelo filtro do arrependimento. Ele não se lembrou que ele é um pecador salvo pela graça, e que ele não merece, no final das contas, nada de Deus. Deus não deve nada a ele. E você pode correr o risco de passar pela mesma coisa se você não processar coisas ruins pelo filtro do arrependimento. É assim que as coisas ruins podem te acontecer se você não se arrepender. Jesus está dizendo que você vai sempre ser um ingênuo espiritual se você não entender isso. Você vai estar sempre fora de contato com a realidade se você não entender que você precisa se arrepender. Se você não entender que Deus não deve nada a você, você vai ficar sempre perdido no mundo. Você não vai entender quando as coisas ruins acontecerem. Você pode acabar, no final das contas, apostatando, perdendo a sua fé. Você precisa se arrepender para se lembrar de que você é um pecador salvo pela graça. Deus não deve nada a você, e você deve ser satisfeito em quem Ele é e no que Ele já fez por você, quando Ele entregou o único Filho dele por você. Mas você pode também receber coisas boas sem se arrepender e ser destruído por elas. E quando isso acontece, você também corre o risco de se esquecer que você é um pecador salvo pela graça, porque todos nós sempre temos a tendência de nos justificarmos, de tomar o crédito pelas coisas boas que nós recebemos. Nós nos esquecemos que as coisas boas elas nos acontecem pela graça de Deus também, nós não merecemos elas. Eu acho que é por isso que Salomão diz em Provérbios 30, que Salomão pede para que Deus não dê a ele a riqueza, porque segundo ele diz: porque se eu recebesse a riqueza, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Sabe, Salomão foi o homem mais sábio que nós conhecemos. E ele entendia que se ele recebesse muitas coisas boas na vida dele, ele corria o risco, mesmo sendo terrivelmente sábio, de se virar e perguntar, esquecer e deixar o Senhor e perguntar: quem é o Senhor? O que ele tem a ver com tudo isso que me aconteceu? Eu sou o meu próprio mestre, meu próprio Senhor, fui eu que consegui todas essas coisas pelas minhas garras, pela força da minha mão. Aí vem você e me diz: não, Mateus, mas você não está entendendo, eu trabalho duro para conquistar as coisas que eu tenho. Eu fiz por merecer, eu não tive ajuda de ninguém. Eu não tive nenhuma coisa sobrenatural, um testemunho como o que você me contou agora sobre coisas acontecendo na minha vida. Aí eu falo para você: tá bom, me diz, como eu costumo falar, o que você fez, como que você fez por merecer não ter nascido paraplégico na Mongólia no século XIII? Fala para mim. O que você fez de tão bom para merecer isso? Você não fez nada. Tudo que nos recebe, tudo que nos chega a nós é pela graça de Deus. Você não tem nenhuma outra alternativa que não seja processar, receber isso pelo filtro do arrependimento na sua vida.
Você precisa receber coisas boas com arrependimento, senão essas coisas podem também destruir você. É por isso que eu acho também tão incrível que Tiago diz na sua carta, no capítulo 2, ele alerta os pobres, para que os pobres meditem nos aspectos mais elevados do Evangelho. Mas ele fala para os ricos, que os ricos devem meditar nos aspectos mais baixos e humilhantes do Evangelho. Por que isso? Porque isso é uma sabedoria muito, muito grande, porque nós sabemos que pessoas pobres, elas normalmente já se sentem humilhadas por serem pobres, por serem humildes. E elas precisam então meditar nos aspectos mais altos da posição elevada que elas possuem no Evangelho, para que elas possam ter um certo equilíbrio na vida. Mas por outro lado, as pessoas ricas, elas já são bem vistas pela sociedade, elas costumam receber coisas boas. Então, para que elas não se percam nisso, para que elas não se virem e perguntem quem é o Senhor, elas precisam meditar nos aspectos mais baixos, mais humilhantes que elas possuem em Cristo. O que Jesus diz, o que essa passagem diz, o que a Bíblia diz, o que Lutero disse quando ele pregou as 95 teses lá na porta de Wittenberg, no primeiro artigo, é que toda a vida do cristão deve ser marcada por arrependimento. O primeiro artigo de Lutero é esse: toda a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento. A mensagem, o resumo da mensagem de Jesus, do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, é que é chegar a vocês o reino de Deus, agora vocês devem se arrepender. Quando Jesus envia os discípulos dele, em Marcos capítulo 6, versículo 12, ele diz que a principal mensagem que eles devem ter é de arrependimento. Arrependimento. Você está feliz? Se arrependa. Você está triste? Se arrependa. Você está confuso? Se arrependa. Você está irado? Se arrependa. É sempre certo se arrepender. Você recebeu alguma notícia boa? Se arrependa. Alguma notícia ruim? Se arrependa. É sempre certo se arrepender. Essa é a única maneira de você lidar com qualquer coisa sem que isso sufoque você. Mas para entender como a gente precisa fazer isso, então, Jesus vem nos mostrar o que é arrependimento. Jesus disse que arrependimento não é somente uma vaga sensação de culpa, mas é a aceitação, é a convicção de duas realidades. A primeira realidade é que todos nós merecemos que uma torre caia sobre nós. Todos nós merecemos torres caindo sobre nós. Jesus está dizendo que não somente essas pessoas não eram pecadores piores, mas que todos vocês merecem torres caindo em cima de vocês. Arrependam-se ou vocês vão perecer da mesma maneira. Isso significa que Jesus assume algo muito diferente do que as pessoas costumam assumir. As pessoas, elas assumem normalmente que, sim, existem essas pessoas terríveis e péssimas que merecem torres caindo sobre elas, Hitler, Putin e tudo mais, mas, por outro lado, existe a gente, que a gente tenta viver uma vida certa, a gente tenta andar na linha, e a gente merece coisas boas, a gente merece que Deus dê uma vida boa para nós. Mas não é isso que Jesus assume de maneira alguma. Jesus disse que o problema filosófico do sofrimento não é porque que Deus permite tanta coisa ruim no mundo. Jesus entende que o problema filosófico é por que Deus permite ainda tanta coisa boa acontecer no mundo. Jesus entende isso pela ótica reversa, é assim que a gente precisa entender também. Jesus está dizendo para a gente aqui nessa passagem. As pessoas que fazem essa primeira pergunta, elas dizem: não consigo acreditar num Deus que permite o sofrimento. Elas assumem que Deus deve a elas uma vida confortável, uma vida boa. E você vai ficar terrivelmente perdido no mundo se você assumir isso também. Você não vai entender nada, você vai acabar naufragando em algum momento, em algum ponto. Jesus não parte dessa suposição. Jesus assume que todos nós somos pecadores. Jesus assume que todos nós merecemos torres caindo sobre nós.
Aí você me diz, ai meu Deus, esse cara mais retrógrado, falando sobre esse negócio de pecado e tudo mais, isso é coisa que a gente deixou no passado já. Mas antes de você descartar a doutrina do pecado original, a pergunta que eu faço é: o que você coloca no lugar dela para explicar a história da raça humana, a história do mundo? Não é suficiente você só ridicularizar a doutrina do pecado. Você precisa ter uma explicação melhor. O que tem de errado no mundo se não for o pecado? Por que tem tanta guerra? Por que uma nação se vira contra a outra? Por que existe tanta sede de poder, de busca de território? Por que existe isso no coração humano que está sempre sabotando qualquer teoria política, qualquer teoria econômica? Por que quando os socialistas tomam o poder, eles ficam preguiçosos, eles começam a mentir o tempo todo? Por que quando os capitalistas estão no poder, eles são sempre egoístas e querem a maior parte do lucro para eles e deixam as outras pessoas miseráveis? O que existe dentro do coração humano que causa tanta destruição, tanto ódio, tanta polarização no mundo, se não o pecado? Jesus disse que se você não sabe que no fundo do seu coração você é um pecador, você está sempre pensando em si primeiro, você é mesquinho, que você é um pecador, se você não entende isso, você é um ingênuo, você não sabe nada. Existe esse Deus Criador que te formou, que te deu tudo que você possui, que te mantém vivo, e você se vira para Ele constantemente e diz: você deve a mim uma vida confortável. E é por isso que Jesus diz que todos nós merecemos torres caindo sobre nós. Considerando o quanto nós devemos a Ele, como nós tratamos uns aos outros, como nós tratamos Ele, é de se espantar que Deus não permita que isso aconteça o tempo todo. A pergunta é: por que existe tanta coisa boa acontecendo no mundo? Essa é o verdadeiro problema, essa é a verdadeira dúvida que fica. Então essa é a primeira realidade. Você precisa entender que todos nós merecemos torres caindo sobre nós para nos arrependermos. Que você não merece uma vida boa. Mas será que só isso é o suficiente? Não. Existe uma outra realidade que você precisa entender também. Primeiro, nós merecemos torres caindo sobre nós, mas segundo, Deus está completamente comprometido em não te dar aquilo que você merece. Olha para a parábola, nos versículos 6 a 9 aqui. Jesus está falando sobre arrependimento para as pessoas. Então, ele começa a contar uma parábola. A gente tem esse homem, e esse homem tem uma figueira. E essa figueira está prestes a ser cortada. Mas o cuidador da figueira, o encarregado da figueira, o servo dele, é tão compassivo que ele está comprometido em tirar fruto da figueira e evitar a figueira de ser cortada. Então, o cuidador implora, falando: Senhor, deixe para mais um ano, eu vou cavar ao redor dela e eu vou adubar ela. E a pergunta é: o que essa figueira representa aqui? O que Jesus quer dizer com isso? O que essa figueira, qual que é o papel, qual que é a personagem dessa figueira aqui na vida real? Somos nós. E o que o fruto representa? O fruto é, adivinha, arrependimento, é amor a Deus, é nos voltarmos do nosso pecado. Quem está falando aqui para o Senhor: eu vou cuidar delas, eu sei que que essa figueira merece isso, eu sei que ela merece ser cortada, mas eu não quero que ela tenha aquilo que ela merece, eu quero trazer ela ao arrependimento, eu quero trazer o fruto a ela, eu quero salvar ela do que ela merece. Quem que é esse cuidador aqui nessa parábola? É Jesus. E como que o arrependimento nos ajuda a nós escaparmos daquilo que nós merecemos? Você se lembra daquela parábola do filho pródigo? Jesus conta, era 2 capítulos seguintes a esse. Existe um pai, e esse pai tem 2 filhos. E o filho mais novo se vira para o pai e fala: pai, eu não me importo com o senhor, eu quero a minha parte da herança agora, não vou esperar o senhor morrer para ter ela, me dá ela que eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. E ele pega e vai embora.
Mas depois ele volta implorando e se arrepende. Ele fala para o pai: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Isso é arrependimento. Eu não sou digno, eu não mereço nada do Senhor, eu não mereço uma vida confortável, eu não mereço que o Senhor me aceite de volta. Eu peço que o Senhor me aceite agora como um empregado, pelo menos. E o que o pai faz? Depressa. Peguem a melhor roupa, cortem o carneiro, o cordeiro mais gordo que tiver, tragam sapatos, tragam anéis, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, ele estava morto e reviveu. Apesar do filho merecer ser lançado fora, ele se arrepende, e porque ele se arrepende, ele não recebe o que ele merece. Mas como que isso pode acontecer? Por que ele pode ser aceito de volta à família? Por causa do filho mais velho. Você me pergunta: Mateus, o que o filho mais velho tem a ver com isso? Onde que ele entra? Por que? Como assim o filho mais velho? Porque é às custas do filho mais velho que o filho mais novo pode ser aceito de volta. O filho mais novo já tinha pego a parte da herança dele. Então tudo aquilo que restava na fazenda do pai pertencia por direito ao filho mais velho. Mas na parábola de Jesus, você sabe que o filho mais velho, ele se ressente do pai, que o pai use a herança dele para trazer o irmão mais novo de volta. Mas a gente pode se alegrar, porque no Evangelho nós não temos um irmão mais velho que se ressente, que fica segurando as coisas para si, mas nós temos um filho mais velho que se oferece para resgatar os seus irmãos mais novos de volta para a casa do pai. O nosso irmão mais velho, Jesus, ele vai ao pai e ele diz: eu vou pagar o preço, para que quando os meus irmãos e irmãs se arrependerem, o Senhor possa dar a eles as minhas vestes, os meus anéis, os meus sapatos. Você consegue enxergar essas duas realidades? Que você tanto merece torres caindo sobre você, mas que Deus, que Jesus está comprometido em não te dar aquilo que você merece? Porque se por um lado você disser somente: eu não sou digno de ser chamado seu filho, você é apenas humilhado, você apenas se humilha, mas você não entende o outro aspecto, você não entende, você não consegue ver as vestes, você não consegue ver os anéis, então isso não é arrependimento, isso é autoflagelação, isso é autopiedade. Se você tiver somente amar, só que não tiver a boa notícia, você não vai poder se arrepender. Mas se você tiver somente a boa notícia, mas não amar, se você pensa que, é claro que Deus vai me perdoar, esse é o trabalho dele, mas você não souber o que custou a ele te trazer de volta, você também não vai ser transformado pelo arrependimento. Sabe, aqui vai um teste para você entender se você se arrependeu ou não. Você vê que você é tanto um pecador, quanto amado, entesourado por Deus, que Deus possui, que Ele tem prazer em você. Você enxerga que essas duas coisas, essas duas realidades constroem a sua identidade, aquilo que você é, a maneira que você vive no mundo. Você sente que você se sente tanto humilhado por ser quem é, mas também valioso por ser quem você é. Porque é a isso que o verdadeiro arrependimento leva, que o genuíno arrependimento leva. Mas se você se sente somente humilhado, rebaixado, isso não é arrependimento, isso é autoflagelação. E se você sente apenas que Deus ama a todo mundo, você se sente somente amado, entesourado, então isso também não é evangelho, isso pode ser qualquer gnosticismo, é o que o mundo aí fora pensa o tempo todo, não consegue enxergar. Por fim, como que ele pode trazer isso às nossas vidas? Quando coisas boas acontecem, quando coisas ruins acontecem, você precisa se arrepender, você precisa ver que você é um pecador, você precisa ver a maravilhosa graça de Deus. Você vê como é que isso acontece? Quando coisas ruins acontecem a você, você precisa processar elas pelo arrependimento. Quando coisas boas acontecem, em vez de você ficar se achando o maioral, o bonzão, você deve dizer: não, espera um minuto. Isso que está acontecendo, eu não mereço isso. Tudo isso é pura graça de Deus na minha vida.
E se eu não tiver isso, na semana que vem, se eu acabar perdendo isso, não importa, porque eu tenho aquilo que é mais importante para mim. Eu tenho um lugar com meu nome escrito na mesa de Deus, que está garantido para mim, que eu não vou perder de maneira alguma. Eu tenho um relacionamento pessoal de amor, que é incondicional dele para comigo. Eu vou ter sempre à minha disposição as vestes de Deus, as vestes dele, os anéis dele. Então está tudo bem. No final das contas, eu vou ficar bem. Quando coisas boas acontecem, você reage dessa maneira, você diz: já estava na hora disso acontecer, né? Finalmente, tanto que eu trabalhei. Já estava a hora, estava atrasando já. Se você reage assim, isso é muito triste, porque você rouba de si mesmo toda a alegria, toda a doçura de receber coisas boas de Deus. Somente quando você se arrepende diante das coisas boas que você recebeu, Deus finalmente leva o crédito por isso. E você fortalece cada vez mais no seu coração a confiança nele. Então, quando coisas ruins acontecerem, elas vão acontecer, você pode não ter confiança nele se você não reagir dessa maneira. Você vai ficar amargurado, irado, e você vai virar para Deus e vai falar: de agora em diante eu e você somos inimigos. Eu não quero mais nada com você. Quando coisas ruins acontecerem, você deve dizer: Senhor, a verdade é que eu mereço algo muito, mas muito pior que isso na minha vida. Mas eu não vou receber esse algo muito pior, porque Jesus recebeu isso no meu lugar. O que eu perdi aqui era algo que eu não merecia, mas eu sei que Jesus garantiu que eu vou receber algo muito mais do que eu mereço no futuro contigo, e então eu não vou deixar isso me consumir aqui. Deixa eu concluir a parábola. O Senhor diz: corte a figueira, mas Jesus diz: me dê mais um ano. Ou seja, por um lado existe um aviso que é o seguinte: Deus está vindo, Ele está trazendo coisas boas e ruins na sua vida em busca de te trazer ao arrependimento. Mas você nunca deve se virar para Ele e dizer: eu vou esperar até o ano que vem. Eu vou me arrepender no ano que vem. Espera só mais a semana e eu vou ver se eu estou no clima e tudo mais. Não. Sabe por quê? Porque no final das contas pode não haver ano que vem, pode não haver semana que vem. E você pode ter endurecido o seu coração de tal maneira que você não consegue mais fazer isso até lá. Você sempre deve se arrepender agora. Se Deus estiver trabalhando isso no seu coração agora, você deve se arrepender. John Newton disse que tudo é necessário que Deus envie em nosso caminho, e nada pode ser necessário que Ele retenha. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as coisas, tudo é necessário que Deus envie em nosso caminho. Isso significa que tudo aquilo que já acontece, tanto coisas boas e ruins, devem te levar ao arrependimento. São coisas que te trazem, que Deus traz a você, para que Ele possa moldar o seu caráter, para que Ele possa te transformar naquilo que você foi destinado, naquilo que você foi criado para ser. Tudo é necessário que Deus envie no seu caminho, mas nada pode ser necessário que Ele retenha. Isso significa que você não precisa ficar se remoendo se coisas boas não acontecem a você. Porque no final das contas, se elas não acontecem a você, é porque elas não são necessárias para o seu crescimento. Não são necessárias para a obra que Deus tem na sua vida, que é muito maior daquilo que você acha que você deve ter aqui hoje. Nada pode ser necessário para que Ele retenha isso de você. Isso te ensina a ser satisfeito naquilo que você tem. John Newton também disse em outro momento que o Evangelho faz os piores momentos serem suportáveis e os melhores momentos serem abandonáveis. Isso é maravilhoso. Ele diz que nada é tão ruim que não possa ser suportado com a graça de Deus, mas não existe nada que seja tão bom nessa vida que merece ser trocado pela graça de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: você não gostaria de ser uma pessoa assim?
Uma pessoa que consegue suportar com equilíbrio e paciência a pior das experiências. Uma pessoa que não se desespera quando elas chegam. Ou uma pessoa que pode receber coisas boas, mas não supervaloriza elas, a ponto de ficar desesperado, perdido, se você acabar perdendo isso. Você não gostaria de ser uma pessoa com esse equilíbrio, uma pessoa dessa maneira, que consegue receber tanto coisas boas quanto ruins? Eu chamo o grupo de louvor. Vocês podem levantar também. A única maneira de você conseguir isso é se você se arrepender. É se você entender que você merece torres caindo sobre você, mas que Jesus te ama de tal maneira, te ama tanto, que Ele preferiu que a torre da ira de Deus caísse sobre Ele, para que Ele pudesse poupar você e ter um relacionamento com você que dure para sempre.